A sabedoria terrena aqui no caso é uma sabedoria perversa. Se você encontrar na sua Bíblia a palavra terrena, você pode traduzi-la para perversa. Ou seja, a sabedoria que nós encontramos é perversa, manchada pelo pecado. Ela também é animal, no sentido de ser cruel, e também demoníaca, no sentido de ser destruidora. Mas por que Tiago usa esses termos? Porque ele quer que o leitor da sua carta compreenda que todo conhecimento humano por si só resulta na multiplicação da maldade, perversidade, crueldade e destruição. Quer ver um exemplo disso? Pense nas 2 guerras mundiais. Não era para ter acontecido. E eu explico por quê. Do século XVIII em diante, a humanidade passou por um período chamado Iluminismo, onde foi muito propagada a ideia de que o ser humano só faz o mal porque não tem conhecimento. Então, nesse período, a ciência e a razão foram colocados como a esperança para um mundo melhor. Do século XVIII até o século XX, as pessoas diziam que se a humanidade tivesse acesso ao conhecimento e pudesse ter liberdade para pensar, os problemas seriam resolvidos. Haveria unidade, paz sobre a terra. Resultado de 2 séculos de muito estudo, conhecimento e exaltação da razão. Resultado, no século XX, tivemos 2 guerras mundiais. O período mais violento e desumano da história. O que isso significa? Que o homem, o ser humano, pode ter conhecimento, dinheiro, poder e acesso à informação, mas ainda assim continua sendo depravado e inclinado ao pecado. Se não fosse a graça de Deus, irmãos, agindo em cada ser humano e até na vida do ímpio, não veríamos nenhum ato de bondade no mundo. Mas porque Deus ainda atua de forma graciosa na vida de todo ser humano, nós vemos o bem sendo feito. Até quando um ateu faz o bem, até quando alguém que odeia a igreja, a religião ou Deus faz o bem, essa pessoa está manifestando a graça de Deus. Porque a graça de Deus se manifesta no mundo e se manifesta na vida daqueles que rejeitam o Senhor também. É por isso que Jesus diz que a chuva cai para bons, para justos e injustos. O favor de Deus alcança todos. Porque se não fosse Deus agindo na terra, só haveria o mal. Quando uma pessoa se diz ateu e diz que Deus não é necessário, essa pessoa não tem noção da bobagem que ela está falando. Porque se Deus realmente não fosse necessário e não atuasse, só existiria maldade, muito pior do que se viu nas 2 guerras mundiais. Por isso Tiago que diz aqui, que a sabedoria terrena é perversa, manchada pelo pecado, é animal, cruel e demoníaca, destruidora. Mas ele não diz apenas isso sobre a sabedoria terrena. Ele também explica como ela pode afetar os relacionamentos dentro da igreja. E aqui talvez vai fazer mais sentido para o nosso contexto. Ele mostra como a sabedoria terrena
entra pelas portas da igreja de Cristo e enfraquece a unidade. Eu convido você para ler o versículo 14 comigo, que diz assim: se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. A primeira coisa que Tiago ensina sobre o impacto da sabedoria terrena na igreja é que a sabedoria terrena se manifesta por meio da inveja amargurada. A inveja é característica de gente mundana. Nós vivemos num mundo em que a comparação se tornou um hábito. Os próprios discípulos de Cristo discutiram entre eles quem era o maior. Um comportamento mundano. Qual que é o problema disso? O problema é que as pessoas estão vivendo numa grande competição, onde cada um quer ser, sim, melhor que o outro em alguma coisa. Existe competição de publicação na rede social por causa da inveja. É um querendo mostrar para o outro que está tendo um privilégio que o outro não está tendo. Porque qual é a graça de eu mostrar algo que está todo mundo fazendo? Não tem tanta graça. É claro que pessoas maduras conseguem usar a rede social apenas como um cartão postal, só para compartilhar alegrias, principalmente com amigos e familiares. Eu sei disso. Eu não estou criticando qualquer postagem em rede social, porque eu também faço, não vou ser hipócrita. A questão é que tem muita gente usando a rede social para se sentir melhor. Então a pessoa tem a necessidade de postar, não só para compartilhar com amigos e familiares. A pessoa tem necessidade de postar porque isso é uma autoafirmação da própria identidade. Aí é o problema. Porque o que está por trás disso é um sentimento de competição, muitas vezes impulsionado por inveja. O mundo age assim. O mundo diz o tempo todo para mim e para você: promova a si mesmo, eleve o seu valor. E aí, quantas pessoas não conseguem mais se alegrar com as conquistas dos outros, porque torcem o tempo todo para que ninguém os supere? Isso é característica de gente que vive segundo a sabedoria terrena. Quando a gente vê um irmão tendo inveja do outro, quando a gente vê um irmão competindo com o outro dentro da igreja, isso é manifestação de sabedoria terrena. Isso não é de Deus. Mas Tiago fala mais, ele diz que a sabedoria terrena se manifesta também através de um sentimento de rivalidade. Porque ele diz lá no versículo 14, no final, não, versículo 14 mesmo, que diz assim, ó: se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, esta não é a sabedoria que vem lá do alto. Sentimento de rivalidade é o mesmo que espírito de partidarismo. E por que isso acontece? Porque no mundo onde as pessoas acreditam que podem ser melhores do que as outras, a segregação ou separação de grupos é comum e até necessário. Mas na igreja isso também acontece. Paulo certa vez disse que na igreja de Corinto
existia 4 grupos. Uns que diziam que era de Paulo, outros que eram de Apolo, outros que eram de Pedro e outros que eram de Cristo. E nenhum deles estavam certos. Porque até aqueles que se diziam que eram de Cristo, na verdade se consideravam superiores aos outros. E esse sentimento de rivalidade, ou de que eu sou melhor que o outro em alguma coisa, é manifestação de sabedoria terrena, não é bíblico. Pessoas que tratam os outros com favoritismo estão manifestando um comportamento mundano, não um comportamento cristão. Tem gente que dá preferência para ministério, isso é muito triste. Sabe quando a pessoa diz assim: eu faço parte do ministério tal, eu não vou participar de nada que diz respeito a outro ministério, porque eu nem gosto deles. Teve um dia que uma pessoa falou assim para mim: eu até sei cantar, mas eu jamais vou fazer parte do ministério de louvor. Por quê? Porque eu acho que quem faz parte do ministério de louvor se acha. Por que se acha? Porque olha o jeito que eles andam, olha o jeito que eles descem do púlpito. Meu Deus, eles descem como todo mundo desce. É que a pessoa criou dentro de si um sentimento de rivalidade que não pode existir. Tem gente que trata o pastor melhor do que trata o diácono. Por que o pastor merece mais atenção e respeito? Tem gente que trata o pastor melhor do que um irmãozinho simples, que tem até dificuldade de se comunicar. Por que a diferença? Todos são pecadores, todos precisam da graça e da misericórdia de Deus, mas existe esse tipo de infantilidade no meio do povo de Deus. Existe gente que gosta de fazer grupos de afinidade, e quando a gente perceber isso, a gente tem que cair fora, porque Deus não se agrada disso. Isso é manifestação de sabedoria terrena. Isso não tem a ver com sabedoria celestial. Mas Tiago prossegue, ele diz uma terceira coisa: que a sabedoria terrena se manifesta também através da mentira. Versículo 14 ainda fala: se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimentos de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Uma característica de sabedoria terrena é mentira. E isso é muito triste. Por quê? O mundo é influenciado pelo diabo. E o diabo é o pai da mentira. Só que a mentira, infelizmente, faz parte da nossa cultura. O famoso jeitinho brasileiro, onde as pessoas vão dando jeitinho para viver e para resolver os seus BO. Muitas pessoas estão acostumadas a mentir, e tem gente que vive em paz com isso. Mas a mentira faz parte de um modo de viver daqueles que não conhecem a Cristo. Porque quem conhece a Cristo é inspirado a viver na verdade. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como viver perto de Cristo e conviver em paz com a mentira. Não tem como. E a mentira às vezes aparece como meias verdades. Sabe a pessoa que conta uma história, mas omite 10% da história? Igual o pastor que recebeu uma pessoa que queria se confessar, e a pessoa disse que roubou uma corda. Vocês conhecem essa história? E o pastor falou: vai lá e devolva logo a corda. No outro dia o cara voltou e falou: pastor, então, tem que confessar um roubo. Aí o pastor falou: mas você já me falou que você roubou a corda, você devolveu? Ele falou assim: não, pastor, então, eu não devolvi porque na ponta da corda tinha um cavalo.
Ele roubou o cavalo. Não foi só a corda. Mas ele contou a história como se estivesse falando a verdade. Mas foi meia verdade, e meia verdade é completa mentira. Um cristão não pode pactuar com isso. Se uma pessoa te induzir a mentir, por qualquer motivo que seja, não caia nessa conversa, dizendo que depois Deus perdoa. Não, Deus se entristece com isso. Ele perdoa, sim, mas não vale a pena ficar entristecendo o Espírito Santo. Isso é falta de respeito e falta de temor ao Senhor. Então essas são as 3 características da sabedoria terrena refletindo na igreja: inveja, rivalidade e mentira. A partir de agora, nós vamos falar sobre a sabedoria celestial. A sabedoria celestial refletindo na igreja de Cristo. A primeira coisa que eu quero dizer é que Paulo diz, e o Jorgito já citou esse texto aqui hoje também, que Cristo é a sabedoria de Deus. Se a gente quiser ser sábio na vida, a gente precisa fazer uma pergunta antes de qualquer atitude nossa. A pergunta é título de um livro muito conhecido: Em Meus Passos, o que faria Jesus? Jesus é a expressão exata da sabedoria de Deus. Quer ser sábio? Seja como Cristo. Mas Tiago nos dá algumas informações para a gente refletir sobre alguns aspectos dessa sabedoria celestial. Em primeiro lugar, a sabedoria celestial se manifesta através da mansidão. O versículo 13 diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Mansidão é característica de gente sábia. Interessante que porque Salomão ensina assim, lá em Provérbios 16:32, é melhor ter paciência do que ser um herói de uma guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Olha isso. Você quer ver o quanto uma pessoa é sábia? Veja o quanto essa pessoa é mansa. E Jesus disse assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A sabedoria que agrada a Deus, que reflete o caráter de Cristo, a sabedoria que promove unidade nos relacionamentos, é a sabedoria que se manifesta com mansidão. Às vezes o camarada tem conhecimento, tem uma posição de autoridade, tem recurso financeiro, mas quando vai falar com os outros, não tem um pingo de cuidado. É truculento, arrogante, arredio e grosso. A pessoa pode ter dinheiro, conhecimento e bens materiais, mas não é uma pessoa que reflete a sabedoria divina. Segunda coisa que Tiago ensina sobre a sabedoria celestial: ela se manifesta através da pureza. Aí o versículo 17 que nos ensina, capítulo 3 de Tiago, versículo 17: mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura. E o pura aqui é no sentido de ser santa. Deus é santo. Portanto, a sabedoria que vem do alto sobre nós sempre vai refletir o caráter santo de Deus diante do que é pecado.
A sabedoria terrena nos conduz à perversidade, mas a sabedoria divina nos conduz à santidade. Você quer saber o quanto uma pessoa é sábia? Veja como essa pessoa lida com brincadeiras, conversas e comentários. Esses dias atrás, eu fiquei abismado com um líder religioso. Fui convidado para tomar para participar de um café da tarde. E esse líder é muito respeitado aqui em Mogi Guaçu. Não é da nossa igreja, tá? Mas eu fiquei apavorado com a quantidade de brincadeira de duplo sentido. A quantidade de brincadeira de conotação sexual que saía da boca daquele homem. E naquele momento o Espírito Santo me incomodou, porque em outras épocas eu ria, eu participava e às vezes até colocava brincadeira no meio. E naquela ocasião Deus me deu a oportunidade, primeiro, de me envergonhar por eu já ter feito isso, e segundo, de não querer repetir. Porque uma pessoa realmente sábia, irmãos, não é uma pessoa que se veste bem, que tem um cargo legal e que demonstra ter de diplomas e conhecimento. Uma pessoa realmente sábia é uma pessoa que teme a Deus. O meu pastor, o que enviou eu para o seminário, o pastor Manuel, ele dizia assim: quando chega alguém aqui na igreja, eu estou às vezes sentado aqui no primeiro banco, orando, 3 horas da tarde. Aí quando eu percebo que alguém entra na igreja, quando eu vejo que o sujeito está muito bem arrumado, alinhado, andando de peito erguido, vindo falar comigo, eu já fico até desconfiado. Pode ser até julgamento da minha parte, mas eu fico desconfiado. Agora, quando entra um sujeito, às vezes, de chinelo, bermudão, com o dente quebrado, todo suado, falando errado, mas ao mesmo tempo dizendo: pastor, eu vim aqui só para pedir uma oração para o senhor. Ah, esses aí enchem o meu coração de alegria, porque é de gente assim que Deus se agrada, de gente humilde. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E tem muita gente que tenta transmitir um ar de sabedoria com soberba, e isso não agrada o Senhor. A sabedoria que agrada o Senhor procede de um coração humilde, de gente que teme a Deus e respeita o próximo, que é criado à imagem de Deus. Tem muita gente fazendo brincadeira tola, sem graça, no meio da igreja, com a vida de outro irmão. A gente não pode rir dessas coisas, irmãos. A gente não pode participar dessas coisas. Tem gente que fala mal do outro rindo, e a gente vai e começa a rir também. E Jesus não está rindo de nada disso. A sabedoria que procede do alto é a sabedoria pura, santa, que honra a Deus. Teve um dia que a minha mãe me perguntou se Jesus, e é claro que ele está, mas se Jesus estivesse aí fisicamente, nessa rodinha de conversa, ele participaria do assunto? E se participaria, de que forma ele participaria desse assunto? A gente precisa fazer essas perguntas para analisar se a gente está tendo realmente uma vida santa. Terceiro lugar, a sabedoria celestial se manifesta através da pacificação, porque Tiago vai dizer o que lá no versículo 17? A sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica. E no versículo 18 ele retoma ao dizer assim: ora, em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Pessoas sábias, segundo a Bíblia, não agem para promover uma e expor a outra, não favorecem lado nenhum,
Pessoas sábias pacificam conflitos, fazendo os dois lados entender a necessidade de reconciliação, pois entenderam que nós somos chamados a esse ministério, ao ministério da reconciliação. Jesus ainda disse outra coisa: bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você quer ver se uma pessoa é realmente sábia? Veja qual é o posicionamento dessa pessoa diante de um conflito entre uma pessoa mais próxima dela e uma outra mais afastada dela. Se tem favoritismo, não manifesta a sabedoria que vem do alto. Quarto lugar, a sabedoria que vem do alto é manifestada através da gentileza e amizade. Tiago diz assim, olha, ela é pacífica, gentil e amigável. As duas palavras são muito parecidas na tradução original. Ser gentil e amigável é ser uma pessoa de fácil acesso. Jesus era assim. As crianças, os aleijados, os leprosos, os doentes, as mulheres, os publicanos, as prostitutas e os doutores da lei tinham acesso a ele. Todos podiam se aproximar dele, na certeza de que seriam acolhidos. Mas a Bíblia também fala de um homem chamado Nabal. Está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 3, que diz que Nabal era um homem duro no trato, com quem ninguém podia se comunicar. Olha isso. Sabe o que significa, irmãos? Que uma pessoa demonstra sabedoria quando a pessoa é gentil. Tem filho que não tem liberdade de falar com o pai, porque o pai é um carrasco, não é pai. Ele não precisa ser amigo, mas às vezes ele é um carrasco, e o filho não tem liberdade de se abrir com ele. Tem marido que tem medo de falar com a esposa e tomar patada, e vice-versa, porque fica com medo da reação, do que vai vir. A pessoa não é gentil, não é amigável, a pessoa é um cavalo. Manifesta sabedoria terrena, porque sabedoria celestial, irmãos, é manifestada por gentileza. A pessoa é amigável, não é que a pessoa vai ser aquela que concorda com o outro, mas é amigável no sentido de: vem a mim, pode se abrir, você pode confiar em mim, eu vou te ajudar, não vou te julgar. Só que tem gente que perde a mão e aí age que nem religioso. Quando descobre o primeiro pecado de alguém mais próximo, a pessoa usa isso para retalhar, não para ajudar. Isso é muito triste. E isso é sabedoria terrena. Sabedoria celestial é gentil. Quinto e penúltimo lugar, sabedoria celestial se manifesta através da misericórdia. Tiago diz isso aí também. Ela é pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos. A palavra misericórdia significa lançar o coração na miséria do outro, é inclinar-se para socorrer o aflito. A parábola do bom samaritano exemplifica esse tipo de sabedoria. Para o samaritano, cuidar de um judeu era impossível. Mas o que Jesus quis ensinar nessa parábola é que devemos fazer o bem sem olhar a quem. Queridos, tão misericordioso com as pessoas, sem nunca omitir a verdade. Mas sabe de uma coisa? Uma observação que precisa ser feita. Às vezes nós somos mais misericordiosos com os de fora do que com os de dentro. Tem cristão que trata
mulheres do trabalho com muito mais carinho do que trata a esposa. Tem cristão que trata outros filhos de conhecidos, com muito mais atenção e carinho do que trata os próprios filhos. Não tem misericórdia pelos mais próximos. Isso é sabedoria terrena. Sabedoria celestial se manifesta por meio da misericórdia. Jesus foi misericordioso comigo, com você, com todos os pecadores que Ele encontrou. Por que que a gente acha que tem o direito de não ser com as pessoas? Vocês estão vendo que a sabedoria que a Bíblia propõe, ela foge um pouco dessa área do conhecimento. A Bíblia não é contra conhecimento, a Bíblia não é contra estudo, mas tem gente que gosta tanto de teologia e não se especializa em nada na prática. É gente que tem muito conhecimento na cabeça, mas tem pouco fogo no coração. A sabedoria bíblica é uma sabedoria que se manifesta com atitudes práticas, geralmente encorpada de amor. Sexto e último lugar, para a gente encerrar. A sabedoria celestial se manifesta também através da sinceridade. Tiago fala, a última expressão que ele usa, aí no versículo 17, é sem fingimento. A palavra sem fingimento pode ser traduzida para a palavra sinceridade, que é o mesmo que sem hipocrisia. Quem exerce sabedoria divina não faz política de bastidor, nem age por baixo dos panos com jogo de interesse. A sabedoria que combina com o caráter de Deus não opera por detrás de uma máscara, visando apenas os seus próprios interesses. Isso significa que pessoas verdadeiramente sábias no reino de Deus não precisam manipular ninguém, nem mesmo fazer chantagem emocional para conseguir o que quer. Não combina um cristão agir com manipulação. Cristão chega diante de uma situação e ele fala simplesmente a verdade e ponto final. Ele não fica pensando em estratégias para convencer alguém de algo que não está claro. O cristão, ele deixa tudo claro, é assim, assim, assado. Eu acho tão interessante como que Paulo tratou de um problema de relacionamento que existia na igreja de Corinto. Ele diz que foi os da casa de Cloe que contou para ele que estava surgindo esse problema lá. Paulo poderia muito bem falar assim, fiquei sabendo porque alguém me disse. Não. Quem me contou foi a fulana de tal. A verdade pela verdade. É tão triste quando a gente vê um ou outro falando assim, nossa, estão falando mal de você. Quem está falando, irmão? Nossa, tem um monte de gente fazendo isso. Um monte de gente, quantos, irmão? Quantos estão fazendo o que você está falando? A gente precisa, irmãos, entender que a sabedoria divina é marcada pela verdade, sem fingimento, sem hipocrisia, com sinceridade naquilo que diz. Queridos, a única forma de sermos uma igreja saudável é se permitirmos que a sabedoria celestial governe os nossos relacionamentos. Se você perceber que alguém com quem você convive não tem essa sabedoria, ore por essa pessoa e tente ser uma influência transformadora na vida dela. O mundo não tem muita coisa para nos ensinar, e os princípios que governam a cultura são ineficientes para promover unidade.
Então que nós sejamos humildes ao pedir a Deus que nos dê sabedoria para que o seu caráter seja visto em nós e para que os nossos relacionamentos sejam curados. Irmãos, todas as vezes que nós lemos cartas na palavra de Deus, a gente precisa ter a consciência de que as cartas são doutrinárias. E a doutrina nem sempre agrada. Que a doutrina às vezes parece tocar em assuntos dos quais a gente não quer pensar muito. Mas a verdade, irmãos, é que se a gente quiser crescer na fé, a gente vai ter que olhar para cada detalhe da palavra de Deus e entender que tudo que o Senhor quer é que a gente tenha uma vida guiada pelo seu caráter e pela sua sabedoria. Convido você para se colocar em pé, para nós encerrarmos esse tempo aqui.